Olá a todos! Que prazer, que alegria nós falarmos juntos sobre o poder da oração para essa nova geração. Uau! Que desafio! E aí eu fiquei a pensar, como é que nós vamos trabalhar de uma maneira inteligente, estratégica para fazer os nossos queridos filhos, queridos netos e sobrinhos, enfim, as crianças todas que nós amamos, como nós podemos envolvê-las na oração. Então, a começar de casa, então para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem o seu neto ali ao seu pé, então nós precisamos investir em oração. E a grande estratégia, podemos ter outras, mas a grande estratégia, a grande oportunidade é mesmo a mesa. Eu quero usar aqui a mesa como símbolo dessa oportunidade de desenvolver a oração como chave da oração. Sim, a mesa onde nós comemos, onde nós conversamos, onde nós muitas vezes, se não vigiamos, passamos por algumas situações não edificantes, infelizmente. E a oração ela pode ser uma oportunidade de alinharmos, de realinharmos. Então, vamos a isto, e o texto base para esse momento é 1 Timóteo 4 e 5, sem dúvida alguma. Por quê? Porque ele diz assim: pois tudo que Deus criou é bom. Isso aqui eu estou usando como base da mesa, tá bem? E nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra e pela oração. Então, o alimento é santificado pela palavra e pela oração. Quando nós estamos reunidos para comer juntos, então nós vamos lá e oramos juntos e o alimento é santificado. Então, essa é a base bíblica que nós devemos utilizar, ou que nós podemos utilizar para termos a prática da oração ao redor da mesa. E aí eu fiquei a pensar assim, bem, eu já faço isso com meus filhos, né? Nós temos a bênção de ter essa prática desde sempre, veio isso, tanto a minha esposa, Mara Regina, como eu, nós trouxemos isso da nossa casa, da nossa formação, os nossos pais fizeram isso conosco, né? Os nossos pais deram-nos essa bênção, é uma herança, é um legado, um legado. Aliás, a oração é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Porque se a oração é a chave para a vida, se a oração é a chave para as conquistas, se a oração é a chave para a dependência de Deus, se a oração é a chave para nós vivermos uma vida que agrada a Deus, então a oração é o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos. Por isso, eu gostaria de desafiar vocês para que fizessem da mesa um altar. Sim, façam da mesa um altar. Que oportunidade rica! Nós temos feito isso, como já havia dito, como estava por dizer, de uma maneira mais clara. Nós aqui em casa temos a bênção de, na hora das refeições, especialmente no almoço e no jantar, nós oramos juntos e agradecemos ao Senhor pela provisão. Mas não é só agradecer a Deus pela provisão. Por quê? Porque eu também percebo que essa prática pode se tornar uma prática religiosa, mecânica, sabe? Na hora da oração, então agradecemos, Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E aí toda vez, Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E fica uma coisa meio mecânica todos os dias, não é? E repete-se isso, e repete-se isso. Vamos além disso. Vamos para além disso. Quando nós formos participar da refeição, quando nós formos agradecer pelos alimentos, nós podemos colocar alguns motivos. Não muitos, porque senão vira
uma reunião grande de oração e o alimento e a refeição arrefece, não é? Então, nós podemos estrategicamente agradecer pelo alimento, comermos juntos, termos um tempo juntos e depois de comermos, nós podemos aproveitar aquele momento ali mesmo e colocarmos algumas questões para que sejam oradas, para que sejam contempladas em oração. É bem interessante. E aí, um texto que vai nos ajudar muito é Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, que fala da oração do Pai Nosso de uma maneira mais reduzida. Ela vai nos dar 4 dicas. A oração do Pai Nosso em Lucas 11 pode trazer 4 dicas interessantes e eu gostaria de partilhá-las. A primeira está no versículo 2. Lucas 11, versículo 2. Então, ele os ensinou os seus discípulos. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, em primeiro lugar, nós precisamos partilhar questões missionárias. Sim, partilha missionária. Em primeiro lugar, partilha missionária. Por quê? Porque quando vocês orarem, vocês vão dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, os interesses que não são humanos, os interesses que não são pessoais, os interesses que são de Deus, os interesses que são do reino, os interesses que são da obra missionária. Então, nesse processo de implantação do reino, nós pregamos o evangelho ao redor do mundo e a primeira questão que a gente deve colocar é partilha missionária. Como assim partilha missionária? Sim, partilha missionária com os filhos, com as crianças, com os netos, com os sobrinhos ou com alguma criança que vem ter conosco. Por exemplo, o Murilo tem aqui amigos e quando os amigos vêm, nós aproveitamos a oportunidade para que eles, ao participarem da reunião, da refeição, também participem da oração. Então, a primeira questão é partilhe questões missionárias. Tá? Traz um pedido de oração de algum missionário. Traz algum pedido de oração de obra missionária. Traz algum pedido de oração da igreja perseguida. E naquele momento de mesa, que seja aquele momento de mesa, um altar para interceder pela igreja perseguida, para interceder pela implantação de igrejas, para interceder por missionários espalhados pelo mundo, trazer notícias. Então, a primeira questão é partilha missionária. A segunda são as necessidades básicas. O versículo 3 vai dizer assim: ou diz o pão nosso, cotidiano dá-nos de dia em dia, o pão nosso de cada dia. Então o Pai que é nosso, ele sabe que a gente precisa também do pão, que não é só meu, mas é nosso. Então, no momento da refeição, é interessante essa ênfase ao pão que é nosso, não só ao Pai que é nosso. E também não é privado, não é uma questão particular, minha. O Pai que não é só meu, ele dá-nos a bênção de um pão que não é só meu, mas que é nosso, no coletivo mesmo, na pluralidade. Então, as necessidades básicas, elas precisam ser contempladas. Mas não apenas necessidades básicas minhas, nossas ou de nossa família. É o momento que a gente deve entrar com algum pedido, com alguma partilha de necessidades básicas que contemplem os outros também. E aí vocês percebem o que nós estamos a fazer? Quando nós fazemos da mesa um altar, nós estamos didaticamente, nós estamos na prática a ensinar os nossos filhos a olhar para fora, a olhar para a obra missionária e a olhar para as necessidades dos outros também, a não viverem uma vida egoísta. A terceira questão que eu gosto de partilhar com os nossos filhos,
ao redor da mesa já é mais delicada, mas é oportuna e necessária. Está no versículo 4, que é relacionamento. Relacionamento. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Olha que interessante, tem a questão da santidade aqui, pessoal, né? Não nos deixe cair em tentação, embora está no plural, então dá uma ideia também de um cuida do outro para que não caiamos em tentação. Mas tem a questão do perdão. Quando eu penso na questão do perdão, eu penso lá no que Tiago disse, né? Se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, 5,16, Tiago 5,16, nós seremos curados. Então, ao redor da mesa, nós temos uma grande oportunidade de cultivar relacionamento, e isso passa pela via da confissão e do perdão. Perdoa-nos os nossos pecados, assim também como nós perdoamos os que nos devem ou que nos devem. Então, é relacionamento. O altar da oração na mesa, ele produz a oportunidade de relacionamento. Por quê? Porque algumas questões, eu disse que era delicado, não é? E por que é delicado? Porque algumas questões familiares vêm à tona e nós temos chateações para tratar, nós temos discordâncias e nós temos pecados para confessar. Então, fazer da mesa um altar é uma oportunidade de confissão, uma oportunidade de reconhecimento, é uma oportunidade de confrontação, de dizer, olha, está errado. É verdade que a gente precisa cuidar muito, e minha esposa sempre está a me alertar nesse sentido, porque o momento de oração, ou melhor, o momento de oração, mas o momento ao redor da mesa também não pode ser um momento tenso demais, pesado demais, né? Então, nós precisamos, depois de participarmos da refeição, à medida que participamos, pontuar algumas questões que precisam ser tratadas, precisam ser tratadas, mas com muito cuidado, com muita sabedoria, e é isso que eu peço a Deus, junto com os meus filhos, na hora da oração, e tratamos algumas questões familiares que precisam ser tratadas. Então, o altar de oração ao redor da mesa também é uma oportunidade de relacionamento. Não é só uma oportunidade de olhar para fora, na partilha missionária e nas necessidades básicas, mas é uma oportunidade de relacionamento interno. E por fim, é um tempo de esperança. Por que é um tempo de esperança? Porque a gente partilha sonhos e planos, não é? Ao redor da mesa nós podemos e devemos partilhar sonhos e planos. Então, por exemplo, neste verão, saiu da mesa num momento regado de oração, a ideia de, olha, toda sexta-feira, no nosso day off, nós vamos juntos para a praia ou para a piscina municipal, nós vamos ter um tempo especial junto e gastar tempo lá fora juntos. Podemos até fazer algumas coisas outras, mas especialmente nesses dias nós vamos trabalhar isso juntos. E outros sonhos acabam por vir. Então, quando nós estamos ali juntos, naquele ambiente de partilha, de confissão, há também os momentos em que a gente sonha juntos. Há os momentos também que nós temos planos juntos. Então, é também um momento de esperança. É também um momento de esperança. Olha o versículo 8 a 13. Digo-vos que se não levantar para dar-lhes, por ser meu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Aqui está falando daquele amigo que vai lá à porta e bate, insiste, e aí Jesus vai tirar lições preciosas dessa experiência da insistência, né? Ele vai dizer no versículo 9, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E o texto todo ele vai nessa direção. Qual que é o pai que o filho pedindo pão
vai lhe dar uma pedra, ou pedindo peixe vai lhe dar uma cobra, ou pedindo ovo vai lhe dar um escorpião. Quanto mais, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O texto aqui aponta para o Espírito Santo e essa é uma das bênçãos maiores. Mas a gente sabe que para tudo, deixa eu pensar, para tudo que a gente vai fazer, por mais simples que seja, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não agir, as coisas não fluem. Se o Espírito Santo não tocar, não for à frente, as coisas não fluem. Então, nós precisamos do Espírito Santo para agir em todas as áreas da nossa vida, inclusivamente nessas questões de sonhos e planos. Então, que tal nós cultivarmos a bênção da intercessão? Sim, partilha missionária. Que tal nós cultivarmos a bênção da provisão básica? Sim, a partilha das necessidades. Que tal nós cultivarmos a bênção da confissão e do perdão? Sim, a bênção do relacionamento. Que tal nós participarmos de um tempo de esperança? Sim, partilharmos sonhos e planos. Enfim, vamos regar a nossa mesa, vamos regar o nosso tempo de refeição, vamos regar a oração, vamos fazer da nossa mesa um altar para o Senhor. E é isso, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Lembra-se do versículo que nós lemos no início? Nada deve ser rejeitado, tudo deve ser recebido com ações de graça e tudo é santificado pela palavra e pela oração. Então eu espero que, assim como nós temos feito com os nossos filhos, vocês possam fazer com as crianças que estiverem aí ao redor da mesa, junto com vocês, e Deus vos abençoe. Seja a sua mesa um altar para essa nova geração. Amém.